para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Vamos orar? Senhor, nos conduz aqui nesse tempo breve e pedimos que o Senhor dê ao nosso coração um tempo proveitoso de crescimento e de reorganização, Pai, das nossas crenças, ideias, para que o nosso coração possa seguir ao Senhor em fidelidade, como o Senhor se revela na Tua Palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. 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 Nós finalizamos na aula passada lendo alguns textos da Confissão de Fé, da Confissão não, do Catecismo Maior, aqui. Eu queria ler com você apenas alguns textos bíblicos, ainda conectado àquilo que o Catecismo vinha desenvolvendo sobre esse não terás outros deuses diante de mim, o primeiro mandamento. E então vamos começar com a seleção dos nossos textos para a gente poder ir mais rápido, tá ok? Os novos membros da igreja, Salmo 14:1. Priscila, Isaías 43, 22 e 23. Cris, Deuteronômio 8:17. Pepe, Deuteronômio 6, 4 a 6. Amanda, Mateus 22, 34 a 40. E aí a gente vai intervindo no meio da leitura, tá ok? Vamos seguir então com a leitura enquanto nós vamos desenvolvendo o assunto. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Ok, então lembre-se, pecado proibido no primeiro mandamento é exatamente esse ateísmo, certo? E a gente viu isso, né? Não apenas a idolatria, não apenas ter um outro Deus no lugar do verdadeiro, mas o não ter também, não crer em Deus é esse próprio pecado, certo? E por causa desse pecado, andar fazendo coisas que são vãs e que são atentado ao próprio mandamento do Senhor. Isaías, 22 e 23, né? do 43, né? 43. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Veja,
o pecado contra o primeiro mandamento aqui sendo expresso na falta de zelo que o povo agora tinha no próprio culto e na própria adoração a Deus. Quando nós realizamos os nossos cultos, quando oferecemos a Deus aquilo que não é legítimo, vindo do nosso coração, do jeito que Deus disse que era para fazer, e Deus está dizendo assim, eu não dei trabalho a vocês não, requerendo essas coisas de vocês. Nós temos em Hebreus ele dizendo que o Senhor se agrada agora de sacrifício, que é a própria comunhão, a partir de Cristo Jesus, sacrifício de louvor, a comunhão, o estar em acordo, né, em comum acordo, em sociedade, unido ao corpo de Cristo. Quando esse culto não é oferecido a Deus da maneira que ele disse que era para ser feito, o que ele está nos dizendo é, vocês estão me ignorando. Isso é um pecado contra o primeiro mandamento. Há um Deus na vida de vocês e a vida de vocês gira em torno dele. Quando vocês começam a não fazer aquilo que ele diz que é para fazer, isso é um ateísmo na prática. Entende? Você pode até com a mente dizer, não, eu acredito em Deus e tudo mais. Mas essa própria fé que você diz ter, ela não é uma fé verdadeira. Por quê? Porque ela não produz consequências, ela não produz ações reais, que é o que a fé verdadeira faz no coração de qualquer pessoa. Então, isso é um ateísmo. Como é que ele é apresentado? Quando a sua prática revela exatamente a tua descrença, entende? Ou uma fé que não é a fé verdadeira. Foi Cris agora, né? Deuteronômio 8:17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Uma forma de manifestar, então, essa quebra do primeiro mandamento é a própria confiança, entende? Veja, há pessoas que têm muita confiança em si mesmas, na própria vida, no próprio desenrolar, na própria capacidade, na maneira de resolver as coisas, na maneira de conduzir a própria vida. Normalmente são pessoas que quebram esse mandamento no sentido de que ela desenvolve um ateísmo prático. Por quê? Porque ela não oferece a Deus o sacrifício devido agora na pessoa de Cristo. O louvor verdadeiro e a comunhão com o corpo de Cristo. Essa comunhão que Hebreus trata, esse texto que eu estou falando é aquele que eu li no domingo aqui, que a gente orou pelo Davi. Essa comunhão de estarmos unidos uns aos outros. E aí ele diz assim, desses sacrifícios Deus se agrada, certo? Esse sacrifício ele só pode ser desenvolvido através de pessoas que não confiem em seu próprio braço. Quando pessoas confiam em sua própria capacidade, seu próprio braço, no seu próprio, na sua própria maneira de desenvolver e desenrolar a vida, são pessoas que não se envolvem ao limite do sangue. Entende? Ora, esse é o envolvimento de Cristo. É até ao sangue. Quando eu começo a ter uma autoconfiança muito grande, eu começo a não me envolver até o sangue com a vida do outro. Eu começo a estabelecer barreiras, limites que vão dizendo, ok, só até aqui, daqui para lá não. E aí o que o texto de Hebreus diz é, desse sacrifício Deus não se agrada. Isso é o lógico e claramente deduzido, certo? E se do sacrifício que Deus se agrada é desse envolvimento total, o que ele não se agrada é do afastamento. Ok? É assim que a gente aprendeu a interpretação, certo? Então vamos para o Shema, né? Que seria a primeira confissão de fé, né? Que o povo judeu desenvolveu e teve, e está aí em Deuteronômio 6, que eu pedi a Pepe, né? 4-6, né? 4-6. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ok. Veja só. A gente disse assim, na aula que vem a gente vai ver que
o que vem primeiro, no primeiro é o que vem antes. Não sei se você lembra disso, certo? O que é isso? Amor. Nossa geração é a geração que compreendeu o amor de alguma forma, e eu não vou me desenvolver nisso aqui, porque a gente ia gastar muito tempo, que a geração anterior também não tinha compreendido muito bem, logo os 10 mandamentos eram um peso, certo? Era algo maçante na vida do povo. A geração nossa olhou para aquilo e disse assim, não, a relação com Deus é outra dinâmica, né? Existe toda uma graça, todo um amor nisso aí. E aí nós abandonamos os mandamentos, abandonamos a própria aliança. E a gente viu que os mandamentos é a própria aliança. Se na teologia da aliança, cada aliança não anula a outra, mas completa a anterior, certo? Então nós não podemos jogar fora o que a anterior possuía, certo? E por isso Jesus nos ensina que ele veio completá-la, ele veio tornar pleno esse entendimento. Então, para aqueles que tentam advogar sobre um Novo Testamento mais relax, né? Um Novo Testamento mais clean, um Novo Testamento mais leve, Jesus diz assim, se vocês ouviram que não podia matar, eu digo que se você pensar mal, no seu coração você já matou. Se vocês ouviram que não podia adulterar e no seu coração você já desejou, então você já adulterou. O que tem de leve nisso? Entende? Não há esse equívoco que nós construímos. Então, o que o texto de Deuteronômio diz, antiga aliança, tá? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E que essas palavras que ele ordenou, a própria lei, onde elas precisariam estar guardadas? No coração. Veja, vocês têm que amar esse negócio. Em outras palavras, se vocês não amarem isso, não funciona. É só fachada. Não tem acordo. Não existe aliança estabelecida, firmada, fechada, quando o aspecto do amor não é o que existe no coração de qualquer uma das partes. Bem, da parte de Deus a gente não precisa desconfiar disso, certo? Da nossa parte, no entanto, quando entramos no nosso jogo de interesse para todas as coisas que nós fazemos, quando a gente começa a pensar em como o próprio evangelho vai sendo distorcido na nossa sociedade nos últimos 100 anos. Observe, é exatamente a dinâmica do nosso coração corrompido que a gente vai vendo movimento de prosperidade crescendo. Por que esses movimentos crescem? Porque são as corrupções do nosso coração. Não é porque normalmente a gente fala, o povo tem o que quer, né? O que merece. Assim, esse povo somos nós. Filho. Nós fazemos de formas diferentes. E muitas vezes a gente consegue fazer uma maquiagem um pouco melhor ou mais bem feita do que a maquiagem que outros dão. A gente dá uma disfarçada melhor. Mas as corrupções são as mesmas. Então veja, Mateus 22. Há uma questão que é feita a Jesus. Leia o texto e eu vou participando junto. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele quisera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Calma, veja. Saduceus, uma seita, certo? Judaica. O que é que eles têm como livro texto de fé? Os saduceus. O Antigo Testamento, certo? Lei, os profetas, certo? Tá tudo lá. Eles acreditam naquilo. E aí eles têm um outro livro, que é a interpretação deles, certo? Aí Jesus já tinha dado um nó neles e fizeram eles se calar. Mas aí vem a outra seita. Sabe? Denominações
vinda de um lado, vem do outro, tal, papapá. E Jesus agora trata com aqueles que se reuniram em conselho. É só a nata, velho, que está se reunindo ali para agora pensar assim, precisamos articular alguma coisa teológica aqui para calar esse homem. Vai lá. E um deles, o intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Qual é o grande mandamento da lei? Ok? Posso? Vai. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Para. A lei dada a Moisés, certo? Não trazia esse texto dessa forma. Entendeu? O que a gente leu em Deuteronômio 6 já é agora toda a compreensão dessa lei. É a segunda vez agora que ela está sendo lida, certo? Para o povo. E eles vão entrar agora na terra. Aí a lembrança que é dada é: Israel, ouve. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Eles vão entrar na terra. Tá? A bagaceira lá naquela terra é grande. Tem tudo que é Deus, tem tudo que é prática, tem tudo que é gente, tem tudo que é ideia, tudo que é teoria. E não pense que eles eram povos atrasados, como na história ensinaram pra gente. Tá? Porque quem já lidava com minério de ferro, quem já lidava com esse tipo de coisa naquela época, não tem nada de atraso. Você vai e estuda um pouco mais arqueologia lá daquela época e você descobre que os caras tinham água quente e água fria nas suas torneiras. E as pessoas tentam fazer com que a gente acredite que aquilo era um povo atrasado. Certo? Aí vem o dilúvio, né? Depois e a coisa fica... perdão. Eu tô... Veja, antes mesmo do dilúvio já tinha isso. Essa arqueologia é antes do dilúvio. Vem o dilúvio, perde-se muito do conhecimento. Agora que eles chegam em Canaã e esse conhecimento foi achado de novo. Dá para entender o que é isso? Os caras eram muito inteligentes. Tinha gente lá na caverninha? Tinha, claro que tinha. Até hoje tem gente nômade por aí pelo mundo. Aí imagine, daqui a 1000 anos, 2000 anos que passem, certo? Aí encontram-se lá registros que hoje ainda tinha gente nas caverninhas e andando pelos desertos. Aí diz assim, só olha, a civilização naquela época era desse jeito. Depois que vier, sabe? O fogo queimando tudo, Jesus voltando, tal. Destruiu tudo isso que a gente construiu. Aí a coisa que acha primeiro são registros do povo nômade. O que é que eles iriam dizer? Olha, eles eram tudo nômade naquela época, viviam tudo assim. Aí depois de um monte de tempo, eles vão e encontram e dizem, olha, mas tem registro de edificações aqui, coisas assim extraordinárias. Não, peraí, tem alguma coisa errada nesse negócio. É mais ou menos isso que fizeram com aquela época. Dizendo que os caras eram tudo atrasado, um bando de chimpanzé um pouco desenvolvido, e a gente acreditou. Só que a gente pensa que isso é bobagem. Não afeta, né, no nosso entendimento. Afeta porque quando você olha para aquele povo, onde o povo de Deus estava entrando, entendendo que eles eram um povo capaz, desenvolvido, inteligente, que descobriram coisas sobre o espaço que nem se compara a tecnologia que eles tinham naquela época com a nossa tecnologia. E mesmo assim eles já afirmavam, certo? A gente afirma com o recurso que a gente tem hoje. Eles afirmavam sem nem ter esses recursos antes. E eles já afirmavam. Quando você entende que esse povo que está entrando lá é um povo que está sendo alertado para que não sigam aos deuses daqueles outros, você consegue compreender que o alerta serve exatamente para o que nós vivemos hoje. Há deuses que são seguidos hoje. E o que a palavra de Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Entende isso? A coisa se desenvolve, tem muita tecnologia e até ela se transforma em deuses.
Mas isso precisa ser guardado no coração. Qual é o maior mandamento, mestre? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora veja, o que foi que Jesus fez para a gente finalizar nesse texto? O que é que Jesus fez com o que tinha sido dito em Deuteronômio? Em Deuteronômio ele diz: todo teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Jesus, num mundo agora diferente daquele outro, com outras influências, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Porque a questão está naquilo que é a nossa força volitiva. Não é força física, entende? Aquela força que você faz quando quer carregar uma coisa pesada ou fazer outras coisas que ficam difíceis de fazer. É tudo o que há no teu ser precisa ser colocado, empenhado para amar a esse Deus. No fim, o teu principal trabalho é esse. O teu esforço é esse. Então, para que a gente afirme uma primeira coisa sobre isso, e a gente não vai ter como continuar, porque a ideia era 5h40. A lei fala da relação com Deus em termos de afeto, emoções e desejo. Isso você precisa exercitar, controlar, desenvolver, direcionar, reordenar no seu coração, senão não tem caminho com Cristo. Você fica tentando fugir de pecados, mas você não está conduzindo, reordenando, disciplinando seus afetos, suas emoções e seus desejos. Como é que você vai vencer pecados? Não se vence pecados. E isso é aquilo que o Salmo diz. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. E por isso corrompem-se e praticam abominações. Já não há quem faça o bem. Porque quando no coração você não decidiu dominar seus afetos, emoções, desejos, toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento, a amar esse Deus, tudo mais cai. Você fraqueja em todo o resto. Não vai dar tempo. Você vai guardar sua pergunta para a próxima aula. Mas você vai trazer esse assunto de novo? Eu vou continuar daqui, exatamente daqui de onde nós paramos. Vai nada. Tá gravado aqui, a gente ouve. Pode não, irmã, é sério, a coisa tá séria. Eu sei por quê. Depois eu conto para você. Ela ficou curiosa. Fala para ela a pergunta que ela responde. Vamos orar para a gente sair? Se Danilo tivesse aqui, eu pedi para ele orar, que a oração dele é rapt-vupt. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a dominarmos o nosso coração, a amar somente ao Senhor e amar o Senhor em todo o tempo, todos os dias. Que essa seja uma luta, Pai, que o Teu Espírito nos desperte a viver, a buscar e a nos consagrarmos mais nisso, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém.